E aí, moçada do terceiro ano, bom ou não? Comunidade pacificada na área. Como foi de feriado, gente? Como é que tá? Eu espero que nessa pandemia esteja dando tempo de vocês assistirem jornal. Não estou dizendo todos, o que melhor adequa ao seu horário. Eu sei que muita gente mudou, eu sei que muita gente tá sem internet, que quando dá conta, né, assiste os vídeos ou não assiste, né, vai direto no YouTube, procura outros. Mas vocês estão observando o preço que está indo as coisas? Meu Deus, a gente não pode falar daqui uns dias que a gente está vivendo, não. A gente vai ter que mudar esse negócio aí para sobrevivendo, porque não tem lógica a gente falar que a gente está vivendo. Um botijão de gás eu estava vendo agorinha no jornal, vai a R$ 90 e tem lugar que vai a R$ 100. Como que é isso, gente? Pois bem, eu espero que todos estejam com saúde, eu espero que todos estejam bem psicologicamente, assim, bem na medida do possível, claro, né? Eu espero que vocês estejam felizes por pelo menos estarem vivos, né? Porque tem muita gente que, infelizmente, já deixou esse plano aqui, porque agora, apesar de que depois desse feriado aqui, prolongado, eu percebi mesmo que as únicas coisas que não estão funcionando são os colégios, né, as escolas, creches e as universidades e faculdades. Porque o restante do Brasil tá online, né? Então, mas assim, pra gente que tá fazendo corretamente a quarentena, porque quarentena de alguns meses, né? É meio triste, é meio constrangedor, de vez em quando dá a impressão de que a gente é besta, né? Desculpa, eu tô aqui passando um creme aqui porque minha cara vai enrugando, né? Por causa da falta de umidade no ar. Deus me livre, ó. Muita água, viu, gente? Muito creme de hidratação, se você tiver como. Passa vaselina na boca, passa Vick, pinga soro caseiro nos olhos, né? Porque quem tá fazendo as tarefas direitinho, quem tá organizando a vida direitinho nos estudos, deve estar com a mente cansada, com os olhos cansados e irritados por causa desse tempo seco agora. Então vamos lá, moçada. Espero que todos estejam debaixo da graça de Deus ou de quem você toma como ser supremo, ok? Vamos aí para o nosso vídeo 4, questões de 13 a 16. A gente já está chegando para um pouco mais da metade da nossa apostila, ou seja, já passou metade do nosso bimestre, né? Então, vamos lá? Questãozinha nossa, questão 13, ó, para quem pretende prestar concurso aí, esse aqui foi de 2013, da Polícia Militar, para soldado, né? Diz assim, quem fez foi a UEG. Os recursos naturais de uma determinada região podem influenciar diretamente a sua incorporação econômica, uma vez que representam um conjunto de fatores necessários ao processo produtivo. Os insumos ambientais que podem servir como indutores de ocupação, né? Com base nessas características, qual microrregião do território goiano não é propício à agricultura? Porque ele falou que os recursos naturais determinam, né, de uma região, pode influenciar diretamente na sua incorporação econômica ou ocupação econômica. Qual é essa região ou microrregião do território goiano não é propícia à agricultura? Pois bem, a Chapada dos Veadeiros, que é caracterizada por um planalto relativamente acidentado. O que é isso? Ué, professora, mas não é plano? É plano, mas tem muito morro, tem muita serra, né? Com altitude média superior a 800 metros, então não é tão baixo assim. Abundante em solos ácidos. Por que solos ácidos? Porque é um solo característico do cerrado. Apesar de que mais próximo da gente eles fazem a correção do solo, né? Mas na Chapada a gente tem que ver que ela é uma região diferente, tá? Ela não é igual o cerrado comum, ela é uma região de preservação, apesar de que o cerrado todo deveria ser, porém lá
nós temos divisores de água, então não pode de jeito nenhum servir para agricultura. Inclusive, até pouco tempo, muitas fazendas e grandes fazendas, diga-se de passagem, foram compradas ou desapropriadas pelo governo federal para aumentar o tamanho do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, né? Porque ele é uma das nossas grandes reservas, né? Preservadas aí, então aumentou bastante a circunferência aí de ocupação desse parque. Já falei para vocês que quando quiserem um passeio e sem aglomeração, vá para a Chapada dos Veadeiros, né? Se você tiver condição, estiver trabalhando e tiver de folga, né? Vá para esse lugar. Vocês podem ver que não apareceu no jornal esse lugar aqui. Eu tenho certeza que muita gente foi para lá descansar a cabeça, fazer trilha, fazer rapel, e isso não dá aglomeração, né? Coisas menos emocionantes é que aglomeram, beleza? Então, questão 14 da UEG também, 2013 também, e esse foi para outra prova. Professor, é o mesmo concurso? Só que para vagas diferentes. Esse aqui foi para escrivão, né? Diz assim: o regime fluvial, olha só, fluvial é o regime de rio, viu? Fluvial é regime de rio e pluvial é de água das chuvas, tá? O regime fluvial do Rio Araguaia está condicionado a chuvas tropicais de verão, época em que sua feição se modifica completamente, porque ele transborda e inunda muitas léguas de praia. Essas léguas de praia que a gente está falando aqui são as planícies de inundação, que geralmente a gente fala ou lê nos livros só planícies, né? Reabastecendo lagos que secam no inverno, alimentam canais, cria ilhas e muda constantemente de leito numa procura constante para firmar-se em um canal definitivo. Foram escritores goianos, né, da editora UFG que fez esse livro. Então, o texto refere-se ao rio Araguaia, que é um dos rios mais falados, mais visitados, mais comentados, né, aqui do nosso centro-oeste brasileiro. Qual a característica desse rio? Então, vamos lá. Apresenta a característica dele. Ele apresenta difícil navegabilidade em decorrência da redução no volume de água em períodos de estiagem. O que é essa difícil navegabilidade? Ele fica raso porque ele está assoreando demais com os desmatamentos, a derrubada da mata ciliar. Ele começa, como diz o goiano, a cair o barranco, a desbarrancar. E aí a terra, a areia, ela vai para o leito do rio. E isso faz com que o rio fique mais raso. E mais raso fica difícil quando está na época de seca, que é a época do período de estiagem, né, que ele está falando, de você navegar. Fora que num trecho dele, lá em Alto Araguaia, o rio Araguaia tem uma queda d'água. Então, quer dizer, se você conseguisse ir de boa, chegasse lá, você não ia ter como, né? Então, fator que compromete a viabilidade da hidrovia Araguaia-Tocantins. Gente, esse projeto hidrovia Araguaia-Tocantins, quando o Araguaia está cheio d'água, ele é uma imensidão. Como diz os goianos, a gente chega nele e fala, ô corgão, né? Mas acontece que o impacto ambiental da transição, da quantidade de barcos, de embarcações, ainda mais que barcos seriam barcos graneleiros, que ia estar cheio de grãos, ia pesar muito. Então, os peixes que precisam de paz, precisam de tranquilidade nas águas, na época de desovar, eles não teriam isso. Então, possivelmente, muitas espécies iriam sumir por conta dessa quantidade de vai e vem de embarcações. Ainda bem que esse projeto não deu certo, né? Vai que algum dia aí o povo queira mexer nele, né? Esse rio faz a divisa natural, primeiro entre os estados de Mato Grosso e Goiás. Alguns anos atrás, Goiás e Mato Grosso, eles estavam disputando na justiça um pedaço de terra, até considerável, da nascente do Araguaia. Aí, por um acaso, no dia da audiência final, o advogado que defendia o estado de Goiás esqueceu da audiência e Mato Grosso, então, passou a ser dono, apesar de que o pedaço de terra está dentro do estado de Goiás, Mato Grosso é dono desse pedaço de terra,
onde fica a nascente do Rio Araguaia, beleza? Segunda divisa natural, depois de Mato Grosso e Tocantins, tá? Goiás, Mato Grosso, né? E Mato Grosso, Tocantins. E finalmente Pará e Tocantins. Possui uma extensão de mais de 2.000 quilômetros e é considerado um dos rios mais piscosos do mundo. Professora, rio piscoso é aquele que fica piscando? Não, rio piscoso é aquele que tem muito peixe. Então, para quem faz pesca esportiva, ou pesca predatória, ou pesca mesmo lá com a varinha de bambu ou com molinete, tem uma diversidade muito grande. Então, isso é ser um rio piscoso, tá? Então, um dos mais piscosos do mundo, beleza? Questão 15, para escrivão também, ó. Clima e vegetação são componentes da natureza associados entre si. Então, veja bem, eu já falei para vocês que clima, relevo e vegetação, ainda mais que vocês são vestibulandos, vocês são do SAIS aí, né, do PAIS, na verdade, que é o Programa de Avaliação Seriada da UNB e outros lugares, nunca esqueça disso. Clima e relevo e vegetação não podem ser estudados separadamente, tá? Porque um interfere no outro, um depende do outro. Então, vamos lá. Clima e vegetação são componentes da natureza associados entre si. Por isso, devem ser analisados juntos para que se possa ter uma visão mais real da totalidade e, assim, mais verdadeira do espaço geográfico estudado. Também é editor UFG, né? Geografia de Goiás, aí, Goiás Tocantins. Ao tratar da relação entre clima e vegetação, o que o texto quer dizer? Explique. O texto quer dizer o seguinte, que as unidades fitogeográficas do Cerrado Goiano são resultantes de fatores e elementos ecológicos, tais como clima, solo, né, e o relevo. Professora, o que quer dizer a palavra fitogeográfica? Fitogeografia ou geobotânica é uma disciplina multidisciplinar que fala sobre, né, a distribuição geográfica dos vegetais e de comunidades. O que são comunidades? Na geografia, essas comunidades aqui a gente vai chamar de ecossistema, que é o conjunto completo de relevo, vegetação, os animais maiores, os micro, né? Das diversas regiões do globo, conforme as zonas climáticas e fatores que possibilitam a sua adaptação, principalmente fatores do meio físico. Então, né? As unidades fitogeográficas do cerrado, ou seja, a distribuição, né, geográfica dos vegetais, né, e dentro do ecossistema, são resultantes dos elementos de clima, relevo, vegetação e etc. Beleza? Então vamos continuar. E última questão, esse aqui foi em 2010, né, um pouco mais antigo, porém da Polícia Militar também para ir para a cadete. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, olha ele de novo, criado em 1961, protege uma área de 65.514 hectares do cerrado de altitude. O que é cerrado de altitude? Cheio de morros, cheio de serras, planaltos com altitudes um pouco elevadas, né? São diversas formações vegetais, centenas de nascentes. Por que centenas de nascentes? Porque a Chapada dos Veadeiros é um dos motivos que ela é preservada. Ela é divisor de águas, porque os rios, as nascentes, elas estão em lugares mais altos, né? E na Chapada dos Veadeiros, vários lugares lá são divisores de água. Centenas de nascentes e cursos d'água, rochas com mais de 1 milhão de anos, que no caso da Chapada dos Veadeiros aqui, nós temos o Vale da Lua, que é um lugar maravilhoso, além de paisagens de rara beleza, com feições que se alteram ao longo do ano. Gente, antes de eu terminar aqui de ler, uma observação. Na Chapada dos Veadeiros também tem piscina natural com água termal. Eu sei porque eu já visitei, sim, não é aquela coisa maravilhosa, agora eu não sei, né, porque tem muitos anos que eu fui lá. Mas tem também piscina de água morna, né, quente, aquecida lá e é natural, tá? É no meio do mato, assim, e é termal. A transformação do parque em patrimônio natural foi com qual objetivo? Simples, mega simples. Tentar preservar áreas que possam representar reservas naturais. Gente, e aqui eu fecho mais um videozinho para vós, beleza?